Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Mello, falando de São Paulo, e dia 13 de setembro de 2020, gravando o vídeo de número 211. Não duvides das providências de Deus. Em qualquer tempo não se deve duvidar da bondade, do poder de Deus em prover alguma coisa quando a necessidade bate na nossa porta. O texto que eu tomei como base para essa meditação está exatamente no capítulo de número 6. Capítulo de número 6 do segundo livro de Reis, a partir do verso de número 24 em diante. Então não vou ler o texto porque tomaria muito tempo, mas você pode ler aí na sua casa e vamos dar uma pensada nesse cenário sobre as coisas que aconteceram aqui. Em primeiro lugar, o Ben-Hadad, rei da Síria, ele queria atacar Israel, do lado do norte, Samaria, capital, e ele no seu leito, na sua recâmara, ele projetava, nem tinha chegado a falar com seus generais, com seus líderes de segurança, de guerra. E quando ele pensava isto lá, Eliseu dizia ao rei: olha, cuidado, não vá para o norte, porque Ben-Hadad está com o exército, vai pegar vocês ali de surpresa. Ou não vá para o sul, ou não vá naquela direção. E Eliseu sempre alertando o rei de Israel para proteger o seu exército. Muito bem, Ben-Hadad, não satisfeito, simplesmente sabendo, ele achou que alguém estava traindo ele, quando alguém disse: olha, rei, não é ninguém não, é Eliseu, que está lá em Samaria. Eliseu é que está levando, dando conhecimento ao rei de Israel tudo o que o senhor pensa aí na sua recâmara. Mas não há segredo para Deus, né? Já sabemos disso. Pois bem, Ben-Hadad pega todo o seu exército, vai de encontro a Samaria, cerca a cidade, e nem preciso comentar aqui de maneira mais longa o que acontecia naquele tempo com uma cidade cercada, privada de víveres, privada de água, privada de tudo. E a fome se abateu na cidade de uma tal maneira que diz a Bíblia que até o esterco de um jumento era vendido por um preço absurdo. Uma medida de farinha era uma outra dificuldade muito grande. Tudo era muito caro, ninguém podia comer. A situação se tornou tão dramática que duas mulheres estavam lá discutindo, disputando entre si. Quando o rei, passando pelo muro, viu aquela discussão, interpelou-as e perguntou: por que vocês estão brigando? E uma disse: olha, rei, ontem nós matamos o filho dela, o filho dela, e matamos e comemos para não morrer de fome. O combinado seria que hoje nós mataríamos o outro menino, da outra mãe, da outra mulher, e só que a outra, que já tinha comido o filho desta, não quis saber, falando: meu filho não vou dar para fazer esse tipo de negócio. O rei ficou indignado, rasgou suas vestes, jogou silício sobre o corpo e disse: olha, faça Deus um outro, se não pegar a cabeça de Eliseu até o fim da tarde. Bem, ocorre que Eliseu, no capítulo 7, profetizou a abundância de víveres na cidade. E ele comentou com o pessoal que estava por ali, quem sabe perto do Paço da Guarda. O capitão, que segurava na mão do rei, era o homem de confiança do rei, ouvindo isto que Eliseu havia dito, disse: olha, nem que se abra uma janela no céu, não haverá mantimento para toda essa gente. Eliseu falou: olha, isso vai acontecer, mas você não vai comer. Escuta bem, está duvidando? Vai acontecer, mas você não vai comer. Muito bem. Havia uns leprosos lá no muro de Samaria, e eles estavam ali. Todos conhecemos a situação de um leproso, não podia estar no meio da sociedade, estavam lá abandonados ali, à própria sorte. Quem sabe alguém não jogava alimento quando tinha para comer alguma coisa. Vocês estão morrendo de fome aqui. Entrar na cidade, problema, não tem o que comer. Ir para o arraial dos sírios é uma solução, porque se nos matarem, morremos. Se não nos matarem, sem problema, né? Acharam até que podiam ser
haver benevolência para eles. E resolveram, portanto, ir até o arraial dos Círios. Quando chegaram lá, o arraial estava totalmente deserto, não havia soldado nenhum, porém, peças de roupa pelo caminho, muita comida, manter um exército cercando uma cidade, imagine, muita comida e roupa, animais, largaram tudo e foram embora. Bem, eles comeram, estavam morrendo de fome, comeram, só que arrazoaram entre si. O que nós fazemos aqui não é justo. Não é justo nós aqui, versículo 9, né? Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é um dia de boas novas e nos calamos, e se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Eles ficaram com medo da mão de Deus, correram para a cidade e disseram: olha pessoal, gritou lá, quem sabe lá debaixo do muro lá, né, para quem estava lá na guarda em cima: os sírios foram embora, deixaram tudo, tem muita comida no arraial, tem muita coisa para nós. Aquilo se difundiu no meio do povo. E quando o capitão, aquele capitão que duvidou de Eliseu, que disse que não acreditava numa coisa dessas, num milagre desses, soube daquilo, o rei o colocou lá no portão para que ele tomasse cuidado. O povo, morrendo de fome, famigerado, saíram em desabalada carreira, atropelaram o capitão, pisotearam o capitão que morreu dali, e portanto acabou não comendo aquilo que Eliseu havia predito, a abundância de víveres, morreu na sua incredulidade, sem participar da bênção que Deus havia dado ao povo. Pois bem, foram lá, o rei mandou verificar se realmente era aquilo mesmo, foi confirmado, enfim, a situação mudou. O Ben-Hadad foi lá para a sua terra e o Hazael o matou lá no seu santuário, no seu templo lá. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte: não podemos duvidar da providência de Deus. Nós conhecemos várias histórias bíblicas em que Deus provê alimento para o seu povo. Não apenas de uma forma, digamos assim, mais pública, mais geral, como no deserto, como deu água, como deu pão, como deu carne para o povo comer, até se fartarem, diz a Bíblia, até sair pelos narizes, sabem, fastiados, tanto comer carne no deserto, que as cordonizes passavam em bandos, em baixa altitude, eles pegavam as cordonizes e assavam e comiam lá as cordonizes. Deus proveu até o dia em que não precisou mais dessas coisas, os homens começaram a plantar, a colher, cessou o maná e eles passaram a viver do fruto do seu trabalho. Bem, nós temos mais para frente, aqui no livro de Reis também, 2 milagres, não é? Ocorreram, um com Eliseu, com Elias, outro com Eliseu, a viúva de Sarepta, a outra viúva do profeta, que não tinham o que comer, estavam morrendo de fome, mas Deus mandou o profeta lá, uma vez Elias, outra vez Eliseu, multiplicou o azeite, multiplicou a farinha, tirando aquelas pessoas da fome, da miséria, de morrerem naquela situação. Bem, nós vivemos um período de muita dificuldade, né? E não podemos descrer de que Deus tem poder para suprir a nossa casa. Eu nunca duvidei disso. Eu passei uma temporada na minha vida muito difícil, um período de dificuldade muito grande. O salário que eu ganhava não estava dando para cobrir todas as despesas. Nós tivemos anos de crise, quem lembra, aí eu sou contador e trabalhei em uma empresa exatamente nesse período em que a inflação passava da casa dos 1000%, era uma coisa absurda, não é? E não havia tanto alimento à disposição. Mas acreditem que nesse período de dificuldade, Deus proveu tanta coisa que eu acho que eu tive um Natal muito melhor do que todos os outros natais que eu havia tido, porque Deus havia provido o que era necessário para a minha vida. E eu faço questão de dizer isso para dizer para você que está passando por necessidade,
que Deus está com a sua mão estendida sobre a tua vida, sobre a nossa vida, e de que não podemos ser incrédulos quanto o poder de Deus em fazer milagre na nossa vida. E não sou um pregador de milagres no sentido de, digamos, mostrar apenas o aspecto da vida cristã para as pessoas, de que a vida cristã é uma vida de milagre o tempo todo. Não, há momentos difíceis, mas que Deus provê, que Deus preenche na hora certa, nós não temos dúvida nenhuma. E se eu fosse contar aqui os muitos milagres, as muitas operações de Deus na minha vida, como Deus me supriu, né, mediante as orações, as coisas tão rápidas aconteciam, e não por mérito meu, houvesse alguma coisa melhor do que qualquer um de vocês, não, era tudo normal, mas Deus nunca me desamparou, e nunca desampara aquele que é fiel à sua palavra. É tão somente confiar em Deus, manter-se firme, e saiba, só confie no Senhor, espere nele, porque dele vem a salvação e as melhores coisas para a nossa vida. E eu até me lembrei agora de ver nesses dias no noticiário como a fome está destruindo vidas lá no extremo norte, principalmente para lá, no sudeste, no sul, em todos os lugares por aí, onde haja bolsões de pobreza, tem gente morrendo de fome e alguma coisa precisa ser feita. Oremos para que Deus mobilize esse governo e todos nós, porque parece que esses programas de programas assistenciais do governo não parece que não estão alcançando as pessoas. Depois que a gente viu aí, né, o governo mandando dinheiro para os estados corrompendo, fazendo sumir esse dinheiro sem que chegue a cobrir o interesse do povo, a gente não pode esperar mais nada desses governos e prefeitos e essa gente por aí afora. Uma gente soberba, uma gente gananciosa, que só pensa neles, mas Deus tem poder de mudar o perfil, a cara desse país aqui, para que as pessoas parem de sofrer como estão sofrendo. Grande abraço, Deus os abençoe e confiemos no Senhor em todo o tempo. Dele vem o nosso sustento, Ele provê todas as coisas.